Olá, graças a paz a todos, tudo bem? Olha, hoje eu queria refletir um pouco com vocês aqui sobre algo que tem me chamado a atenção assim nos últimos dias, né? Algo que entrou muito forte no meu coração, que é um questionamento, né? E quando o questionamento é o seguinte: quando mesmo você fazendo tudo da melhor maneira, tudo dá errado? Porque existe essa possibilidade. Nós mesmo nós fazendo algo da forma mais transparente possível, com as melhores das intenções, mas mesmo assim o resultado final é ruim. É algo que nos machuca, que nos dói. E é isso que eu queria falar com vocês aqui hoje. E para falar sobre isso, né, sobre essa imperfeição, eu queria tratar sobre um livro, né, um livro bíblico, que eu particularmente, quem me conhece sabe que eu gosto bastante, que é o livro de Abacuque. Porque Abacuque foi um profeta que viveu em um tempo bem complicado. Abacuque viveu um processo de cativeiro, né, um processo de transição entre a liberdade e o cativeiro. Justamente no processo em que Israel foi levado cativo à Babilônia. Nós sabemos por que Israel foi levado cativo à Babilônia. Por causa dos seus muitos pecados, por ter desagradado a Deus em vários momentos. Né? A gente vê os assassinatos, a idolatria. Então tudo isso culminou com a possibilidade, né, e com a concretização dessa desse, desse, desse jugo que Deus, desse juízo, melhor dizendo, que Deus levou sobre o seu povo. E para falar sobre juízo, a gente consegue ver bem o livro de Levítico, né, que tem lá todas as leis. Então, tudo aquilo que Deus passou a Moisés, qual enviou ao povo, tudo aquilo, com o tempo, foi deixado de ser levado em consideração. E isso, conforme o próprio Deus avisou, levou o povo a tomar decisões equivocadas. A primeira decisão, não digo que é a primeira, né, mas uma das principais decisões equivocadas foi, por exemplo, a escolha de um rei. Né? O povo era governado pelo próprio Deus, através dos juízes. No entanto, eles queriam ser como as nações vizinhas. E isso acarretou no pecado. Porque os reis, eles passaram a tomar decisões algumas decisões, né, que desagradaram a Deus. E chegando em Abacuque, a gente observa bem onde essa decisão equivocada ela culminou. Culminou com a perca da liberdade do povo de Deus. E Abacuque observa tudo isso e vê aquela nação ímpia, porque a Babilônia, ou os caldeus, né, são sinônimos. Os babilônios, eles eram pessoas extremamente perversas. Eram pessoas que não cultuavam a Deus, né, cultuavam a deuses estrangeiros, estavam envolvidos com todo tipo de feitiçaria, glutonaria. Então, enfim, pessoas totalmente devassos, né, sacrificavam seus filhos pequenos a Moloque. Então, tudo isso fez Abacuque perguntar a Deus: Deus, tu vai permitir que essa nação, que esse povo que faz o que quer, simplesmente rasgam a tua lei, não tem a menor consideração por ninguém, não tem moral, não tem nenhum tipo de ética que nos domine, tu vais permitir exatamente que isso aconteça? E Deus fala: vou permitir sim. Deus permite que a nação Babilônia
domine Israel e o leve ao cativeiro. No entanto, entretanto, nessa resposta, Deus ele fala algo que deve nos chamar muita atenção, né? Porque Deus fala, mas depois daqui eu enviarei outro povo para derramar meu juízo sobre eles. Ou seja, Deus ele usou a Babilônia, um povo ímpio, que não de maneira alguma agradava a ele em suas ações, para derramar o juízo sobre o seu povo, Israel. No entanto, tempos depois, esse povo ímpio seria derrotado, teria o juízo de Deus sendo aplicado por um terceiro povo, que mais à frente a gente vê, são justamente os gregos. Então, veja como que a maneira que Deus age, né? Ele permite que o ímpio, né, tenha uma ligeira vantagem, no entanto, logo depois volta a cair. Não é exatamente isso que nós vemos em Provérbios. Provérbios é os 31 capítulos basicamente falam isso, que ao ímpio, todas as decisões do ímpio vão levar ele para o fundo do poço. E exatamente isso que a gente observa. A gente não pode ter a falsa ilusão que a vida do ímpio ela vai terminar de uma forma positiva somente porque agora ele aparenta estar em uma posição privilegiada. Quem sabe se depois de um tempo Deus ele levanta outra circunstância para justamente derramar o seu juízo sobre esse ímpio. É isso que a gente vê, por exemplo, no próprio livro de Abacuque. E isso deve nos levar a refletir o seguinte, que nós não devemos trocar a nossa vida de santidade, a nossa vida com Deus, por nenhuma maneira de viver alternativa, apenas porque ela parece dar resultado mais rápido. Entende? A gente só tem um caminho. Jesus é claro, eu sou o caminho. Não existe nenhum atalho, não existe nenhum caminho alternativo, né? Ele é o caminho e ele também fala que é a porta. Então, só existe esse caminho e só existe essa entrada. Qualquer coisa diferente disso é engano, sabe? É isso que a gente tem que alertar. É isso que deve ser levado em consideração, esse alerta. Porque nem tudo, existe uma frase que fala que nem tudo que reluz é ouro, né? Então nem tudo que aparenta ser bom, de fato, é bom. E quando Abacuque compreende que tudo aquilo não se tratava de um plano de Deus, e que Deus iria levar a Babilônia ao juízo, bem como Deus restauraria o povo de Israel, né? Então aquele cenário não era definitivo, era apenas passageiro. Abacuque fala no versículo 17 o seguinte: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. Então, Abacuque está aqui demonstrando toda a sua confiança em Deus, que mesmo que tudo pareça ruir agora, mesmo que todas as circunstâncias digam agora que não, que de fato vai tudo por água abaixo, né? Porque nós sabemos que quando uma civilização vai para um cativeiro, é muito provável que aquela civilização não mais exista da maneira como era antes, porque ela vai se misturar. E isso aconteceu várias vezes na história da humanidade. A gente tem várias civilizações que se perderam no meio da história, no meio do tempo. Justamente porque quando eram
presas. De fato, aquela cultura se misturava com a cultura do povo opressor, e isso gerava uma terceira cultura, né? Uma nova cultura, novos costumes, uma mescla não mais tão pura como era antes. E isso poderia ocorrer com Israel, com o povo de Deus. O povo de Deus sair lá com uma cultura mista, né? Meio judaica, meio babilônica, e sair lá uma junção disso tudo. Mas não, Deus garantiu que após passado aquele tempo que foi planejado a fim de que ocorresse o derramamento de seu juízo, o povo voltaria e seria restaurado. E isso a gente nos mostra o seguinte, como que Deus permite algumas situações, alguns apertos, né, que tem como um objetivo terceiro nos fazer nos restaurar à sua maneira. Como que isso ocorre? Porque muitas vezes nós, em nossa caminhada, por diversos motivos, a nossa fé ela parece que vai esfriando, e Deus permite situações, problemas, justamente para nos moldar. E uma vez que nós somos moldados, o nível da nossa fé ele se eleva, se adquire um novo padrão. E esse novo padrão é justamente o reinício ao primeiro amor, como muitos dizem. É o reinício de tudo. Deus sempre ele nos chama para que nós voltemos à mesa de comunhão. E esse convite é algo que deve nos trazer esperança, deve nos trazer consolo, entende? Então, por mais que a situação ela aparenta estar sem saída, devemos colocar a nossa fé de fato em Deus. Devemos colocar a nossa confiança totalmente nela. E sobre a questão da fé, algo muito interessante que eu ouvi uma entrevista não uma entrevista, né, mas um trecho, uma entrevista do filósofo Clóvis de Barros Filho. E no final da entrevista, ele é perguntado insistentemente sobre o que é a vida. E uma das definições que ele dá sobre a vida me chama muita atenção, porque ele diz o seguinte, abre aspas, a vida é o intervalo de tempo, né, que uma energia dura com alguma consciência que acredita ser alguma coisa. Obviamente que essa questão da consciência, se a gente for pensar na concepção da vida, existe uma certa divergência, né? Mas aí seria uma divergência mais sobre o que seria uma vida, né? Mas uma definição mais genérica, a gente consegue entender mais ou menos onde ele quer chegar. E veja que ele fala que ela tem consciência que acredita ser alguma coisa. Ou seja, o fato de nós acreditarmos em alguma coisa nos é permitido porque somos seres racionais que têm acesso à vida. Ou seja, a partir do momento que nós desacreditamos, nós agimos de uma maneira antinatural e de uma maneira que vai favorecer a nossa carne, vai favorecer o pecado, nos distancia de Deus. E óbvio que quando nós agimos dessa forma, o vazio que nos é gerado é enorme, porque nos afastamos do Criador, nos afastamos da flecha natural. Entenda que o homem ele é uma flecha, cujo alvo é Deus. Então ele foi projetado para atingir ao alvo. A flecha
foi feita para atingir ao alvo. Da mesma forma como eu, como você, nós fomos projetados, feitos para agradar ao Pai, para amá-lo, para de fato ter uma comunhão, sabe? Da mesma forma como você tem uma comunhão com seu pai e sua mãe, eu tenho. Da mesma forma é para com Deus, é um relacionamento assim que não tem fim, é um relacionamento que vai perdurar aí por toda a eternidade. E afinal a eternidade é isso, né? É conhecer Jesus, de fato mergulhar, né? É mergulhar, nós só vamos fazer isso, vamos conhecê-lo. E toda a eternidade por quê? Porque de fato Deus ele é um ser infinito, então toda a eternidade vai ser pouco ainda para conhecê-lo, vai ser algo simplesmente que ninguém tem controle para poder definir precisamente do que seja. Então, para finalizar esse momento aqui, eu desejo que você tenha de fato entendido que a gente não vive em função de circunstância. Nós devemos viver em função daquilo que Deus ele é, daquilo que Deus de fato representa para nós, aquilo que Deus de fato nos falou, né? E o que foi que Deus nos falou? Falou aquilo que está escrito e registrado nas suas sagradas escrituras. Que nosso coração de fato venha ansiar pelo retorno dele, né? Afinal, o Senhor ele é fiel e verdadeiro. E ele disse lá em Apocalipse 3, versículo 11, que eis que venho sem demora, né? Então, de fato, nós devemos guardar essas palavras em nosso coração e crer de fato que de fato ele vem sem demora nos buscar. E então nós entraremos pela porta e cearemos com ele. Amém? Deus abençoe a tua vida e até uma próxima.